Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Eu cuido de Ti, descansa em mim, comece a sorrir. Glória a Deus! A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. A sua audiência é muito especial para nós, seja você que nos acompanha pela TV ou você que está aí pelas redes sociais. Somos gratos a Deus em receber vocês neste espaço que é feito especialmente para vocês. Já estamos ao vivo pelas redes sociais, nos canais de YouTube, o IEADPE Live e também o Rede Brasil Oficial. Não deixa de curtir este vídeo, se inscrever no canal, clicar naquele sininho de notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. E compartilhar também este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Você também pode participar com o seu vídeo de louvor de até 1 minuto. Você envia para o nosso WhatsApp, que é o 81992094819. Vários jovens já enviaram aqui o seu vídeo, você também pode estar participando aqui do Espaço Jovem. Esta semana estaremos falando sobre o seguinte tema: crer é também pensar. E falaremos sobre a necessidade dos estudos na vida cristã, seja para a compreensão das Escrituras, seja para a vida diária e sobre como a razão se encaixa na vida do jovem cristão. E hoje, para nossa alegria, estamos recebendo aqui mais uma vez, nosso amado pastor Valdemir Farias. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, evangelista Samek, é um prazer, estarmos aqui no Espaço Jovem. É sempre edificante, estar aqui. Amém, pastor. Eu já agradeço ao nosso pastor presidente, a Escala, o convite do programa e esperamos em Deus a gente possa crescer naquilo que é necessário para o aumento da nossa fé. Amém. A alegria é nossa, pastor. Agradecemos ao nosso pastor presidente, pelo cuidado que tem com a mocidade da igreja. E também, para estar aqui participando da nossa conversa, nós temos aqui o jovem Gabriel Borba, lá do Templo Central. A paz do Senhor, Gabriel. Paz do Senhor, pastor. Tudo bem? Paz do Senhor a todos. Muito grato por estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui interagindo com os irmãos, compartilhando um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém. Daqui a pouco a gente vai estar conversando. Gabriel vai estar falando aqui um pouco dos seus estudos. Está fazendo doutorado, não é isso? Pós-doutorado. Pós-doutorado. Em quê? Em física. Física, olha aí, pastor. Vamos ter um físico hoje aqui nos ajudando. Vai ser de alto nível. Muito bem. E temos aqui também a presença de alguns jovens, Hoje nos dando alegria, um grupo de jovens lá do setor 10, Jaboatão. E eu vou estar aqui apresentando, vou pedir para vocês fazerem um sinal para quem está em casa. Nós temos aqui o nosso irmão Lucas Benaia, Ali no violão, muito bem. Nosso irmão Wilson Melo, nosso irmão Arthur Oliveira, Ezequiel Monteiro, aqui na frente, nossa irmã Marta Valéria, Karine Barbosa
e Gabriel Sanderson aqui ajudando no teclado. Os jovens lá do setor 10, Jaboatão. Já queremos aproveitar também e mandar a paz, né, para o pastor Paulo Cristóvão e agradecer, né, por ter disponibilizado aqui esse grupo de jovens que daqui a pouquinho vai estar participando também, louvando ao Senhor. Muito bem. E dando início à nossa conversa de hoje, né? O tema é crer é também pensar. E já queremos começar aqui perguntando ao nosso pastor Farias, também ao jovem, né, Gabriel Borba, que vai estar participando da conversa. Pastor, a fé se opõe ao pensar? De forma nenhuma, né? A fé não se opõe ao pensar, né? Agora, podemos dizer assim, são áreas distintas, né, de abrangência distintas. Tem aspectos da fé que a razão não vai acessar. E tem aspectos da razão que se limita ao âmbito do raciocínio, né? Agora, ele não se opõe, né? Isso sempre foi um tema de muita controvérsia, né? Se a gente for... Principalmente entre os jovens, né? Exato, entre os jovens. E assim, na história, na construção do pensamento humano, né? Se você for fazer uma análise, um estudo, né? Houve um tempo que o simples fato de você racionalizar ou apresentar um fato científico foi motivo de morte para muita gente, né? Isso. Porque era considerado uma heresia, um contraponto, né? A fé eram inimigas ferrenhas, né? Vamos dizer assim, né? Mas a própria história demonstra, né? Lá pelo século XII, Tomás de Aquino foi um dos pensadores que usou muito esse tema razão e fé, né? E naquela época ele se apropriou dos escritos de Aristóteles, né? Que era pura razão, vamos dizer assim, e era rejeitado, inclusive, o lado religioso, né? Então, Tomás de Aquino, o feito dele foi ele usar o pensamento de Aristóteles e construir uma visão cristã em cima. Se você ler o material de Tomás de Aquino, ele usa Aristóteles em todos os seus escritos, né? E com isso ele dá um pulo muito grande, porque ele começa com a sua filosofia, ele começa a dizer assim, olha, nem a razão nem a fé devem se conflitar. Cada uma tem o seu espaço e cada uma deve ser respeitada dentro do seu limite. Ele teve uma coragem de quebrar vários paradigmas. É claro que eu tô aqui enxugando, né, fazendo só uma paráfrase, né? Isso aí, os filósofos, né, de plantão e os especialistas, é um assunto sem tamanho, né? Mas o resumo é isso, né? Então, ele foi um ícone nesse aspecto aí, porque a gente precisa diferenciar um pouco a questão da razão como raciocínio, a razão como... às vezes a gente chama de razão os fatos científicos, né? Fatos comprovados da ciência. Isso. E tem também o lado que a gente às vezes também chama de razão, que são as filosofias e teorias, que é onde está a maior parte dos conflitos aí, né? Mas de forma geral, assim, a Bíblia, ela é um livro do Criador das leis da existência. Glória a Deus. Então, se a ciência vai atrás das leis que regem a existência, vai dar de cara com os princípios da Escritura, porque o Deus que criou tudo deixou nas Escrituras as marcas, né, da sua criação, né? Então, por isso que eu digo que não deve haver conflito, né? Agora, existem os limites, né? Eu acho que daí para frente, a gente, um pouquinho à frente, pode falar um pouquinho mais, né? Isso. E aí, Gabriel, os desafios, né? Você que está fazendo aí agora o seu pós-doutorado, são muitos desafios baseados nisso aqui? Sim, sim. Pegando um pouco do gancho do pastor falou, não é? Sobre os escritos de Tomás de Aquino, né? A gente percebe que, às vezes, as pessoas colocam em dois compartimentos diferentes, a fé e a razão, pelo sentido de que não conseguem enxergar que às vezes elas se complementam. Foi esse um dos trabalhos de Aquino, né? Um exemplo, por exemplo, uma ilustração para mostrar isso. Vamos dizer que eu decida ferver a água, certo? Pego um recipiente, boto água e começo a ferver. E se você me perguntar o que está acontecendo ali, eu posso dar uma resposta dizendo que o cobre está recebendo calor, está transferindo energia para a água, que tem uma certa capacitância. Sim. E aí, essa água vai ferver e essa é uma explicação
científica, digamos assim. Mas eu também posso dizer que estou fervendo água porque eu quero tomar um chá. O que é que eu quero dizer com isso? É que a ciência, em geral, ela descreve os mecanismos da natureza. Como o pastor falou, Deus criou as leis da natureza e a ciência ela vai descrever esses mecanismos dessa natureza que já está criada. E isso não faz com que ela explique, por exemplo, os propósitos por trás de certas coisas. Então a ciência ela não se preocupa com propósitos, explicar o porquê das coisas, porquê, de onde viemos. Não é? Então, explicar que a água está fervendo e explicar como ela está fervendo são duas ideias que não são conflitantes entre si. Elas até se complementam. Então, nesse sentido, como o pastor falou, não é nenhum absurdo você acreditar no funcionamento, por exemplo, da gravitação e ainda assim você acreditar que essa mecânica ela foi criada por uma pessoa inteligente, de uma forma, um design inteligente por trás de tudo isso, né? Então, essa junção ela é perfeitamente possível. Muito bem, olha aí, deu até vontade de tomar chá aí, falando disso aí. Muito bem, e a gente percebe, pastor, que o mundo diz que os cristãos, né, se fala muito isso hoje em dia, deveriam ser mais racionais. Mas qual é o papel da razão aí? Ela se opõe à Bíblia em algum momento? Aí novamente, né, essa terminologia, razão, ela se diversifica, né, em vários aspectos, né? Então, o que é que a gente poderia dizer, começar dizendo? Primeiro, a Bíblia não é um livro de ciência. Então, como o irmão Rafael falou, Deus não se propôs a escrever uma fórmula matemática para explicar nada, porque não era esse o propósito. Entendo. Então, o que acontece? Às vezes, há pessoas racionais ao extremo que quer que a fé ela seja matemática também. Né? Então, a suma, né, do pensamento científico é o seguinte, é que ele é sempre incompleto. Porque o pensamento científico ele precisa questionar. Isso. E o pensamento científico não abrange o todo. Então, se a ciência tem em si o fator questionável, então ela está o tempo todo se auto-questionando, inclusive. Né? Teorias que já são comprovadamente já está provado por meio de experimentos, mas ela não nega o fato de que alguém pode chegar amanhã e rever tudo isso. Então hoje tem, né, na área da física, né, por exemplo, né, a gente ouve, né, a ciência, nós somos um planeta, estamos ao redor do Sol, que está numa galáxia, que tem um conjunto de galáxias formando um conjunto que está no universo. E aí está explicado tudo? Não, já se tem a ideia de que só isso não explica. Aí já se fala de multiversos, né? Já se fala de a existência de forças no universo que não são visíveis. Para explicar o funcionamento, agora há pouco uma matéria, né? Dentro da área da física, se tinha um número que explicava a expansão do universo, número X. E agora, com base em novos cálculos, esse número cresceu, aumentou. Então isso é contra o que se conhece da física. Se você toma um objeto, você joga ele primeiro acelera, depois ele estabiliza e depois ele vai reduzir a velocidade. Então se o universo explodiu, acelerou, estabilizou, a tendência é que ele vá reduzir e não aumentar. Como é que você do meio para o fim vai aumentar? Não tem lógica. Mais ou menos isso, né? Eu estou na frente do físico aqui, mas estou me enxerindo, né? Está anotando tudo ali, pastor. Mas então o que acontece? A ciência, ela é sempre incompleta. E a fé, a diferença é essa. A fé entende que aquele que vê o todo controla tudo. Glória a Deus. Eu posso não saber o todo, mas eu sei que aquele que controla o todo e sabe tudo e conhece tudo, é o Logos divino, ele tem todo esse domínio. Então, aquilo que a ciência não explica, a fé diz, olha, mas foi Deus que fez isso aí. Aleluia. Né? Então, não pode haver, não pode a ciência exigir que a fé seja mais racional, porque a fé não está baseada no que é racional, vamos dizer assim, né? A fé, ela transcende o racional. Isso. Do contrário, não seria fé.
Olha aí. E aí, físico? Deus nunca pediu pra gente crer nele sem razões, não é? Está lá escrito em 1 Pedro 3,15, não é? Que é um versículo muito usado, inclusive em apologia, que você deve estar pronto para responder com mansidão a qualquer um que pedir a razão da sua fé, não é? Essa razão, ela faz parte também do nosso relacionamento com Deus, né? Jesus, ele, certo momento, foi perguntado sobre quais eram os maiores mandamentos, né? E ele citou que o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Isso. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele também passa pela razão, não é? Tanto é que a Bíblia, ela incentiva em muitos momentos o uso dessa razão, não é? Por exemplo, a razão, ela é necessária até no próprio ato da conversão, não é? Quando você vê na parábola do semeador, que quando aquela semente ela cai no caminho, Jesus vai explicar e vai dizer que é uma pessoa que ouve a mensagem, não entende, e vem alguém e retira aquilo dele, não é? Retira aquela mensagem dele. Então, a fé, a razão, ela está presente em diversos aspectos da nossa vida também, não é? Por exemplo, também a razão está presente na nossa transformação, não é? Paulo diz assim em Romanos, né, que não vos conformeis com este mundo, mas renovai-os pela renovação do vosso entendimento, ou seja, faz parte da nossa santificação também compreender as mensagens bíblicas, compreender quem Deus é, o que Deus faz. A razão também está presente no nosso culto, não é? Paulo, ele recomenda que haja num culto público, não é? Um uso exacerbado de línguas sem que haja interpretação. Ele diz, nesse caso, você fala só com você mesmo e com Deus, não é? E no culto privado também, ele diz que se você estiver orando, preferia falar algumas palavras no meu próprio entendimento do que mil em uma língua que eu não entendo, né? Então, você percebe que essa fé, ela não é incompatível com a razão. O tempo todo nós temos que também usar o nosso intelecto para podermos nos relacionar com Deus. Amém. E, pastor, a questão aí seria, então, o desequilíbrio, o extremo, de tanto para um lado como para o outro? Eu acho que é o seguinte, como eu falei, né? A gente fala razão, mas tem diversos desdobramentos dessa palavra razão, né? Então, a exigência, como você falou na pergunta, que o mundo exige que gostaria que a igreja fosse mais racional, né? Isso. Talvez dentro do aspecto da prática positivista, porque existe aquele lado da razão que crê no que vê, né? Então, a ciência que é ciência? É você comprovar aquilo que a teoria coloca no papel. Então, enquanto não sai da teoria para um experimento, ele passa só teoria, não é comprovado. Então, para você, por exemplo, comprovar, né? Me mostre Deus. Talvez seja nesse sentido aí. Coisas espirituais que nós desfrutamos delas e que é impossível, pelo lado positivista, pelo lado, vamos dizer assim, da razão científica, você provar. Não tem como provar, né? Deus falou comigo, Deus está comigo, né? Eu sinto a presença de Deus, não há como provar. Por isso que eu digo que há âmbitos da fé que jamais poderão ser comprovados pelo aspecto da racionalidade, nesse sentido, não no sentido que Rafael falou. Rafael falou no sentido correto, que a nossa fé não é vã, ela não é abstrata no sentido da gente não saber o que a gente está crendo. Existe uma razão para a nossa fé. A gente crê porque há uma razão, né? Glória a Deus. Então, mas o mundo cético, o mundo que está dominado apenas pelo lado do materialismo, né, positivista, ele se choca com a razão da nossa fé, né? A própria existência, a nossa crença em um único Deus que criou todas as coisas, isso é um choque, né? Porque eles exigem uma comprovação material, vamos dizer assim, uma comprovação experimental, um experimento que comprove a existência de Deus. Tem a questão também, por exemplo, dos milagres, né, pastor? Como explicar milagres? Pois é, porque milagre é justamente um contraponto à razão.
Entendeu? Então, se a razão diz, olha, fulano morreu, vai decompor e tem que enterrar. E não há uma explicação racional para uma ressurreição, por exemplo. Isso. Os órgãos morreram, tá todo... E principalmente, né, o milagre de Lázaro, né, 4 dias de morto e já em estado de decomposição. Para não dizer que foi um desmaio, para dizer que foi uma baixa pressão, que estava em um momento de inércia. Não, 4 dias de morto dentro do sepulcro, cheirando mal. E não somente ressuscitou, como foi recomposto todo o corpo dele. Então isso racionalmente é impossível. É aí onde entra a razão da nossa fé, a esperança da nossa fé, né? Então a fé, ela tem um âmbito que vai deixar o racional em todo o tempo em conflito, porque Quieto, né? não tem como compatibilizar, explicar, né? Glória a Deus. Muito bem. Pastor, a conversa está muito boa, mas vamos aproveitar também a oportunidade para estar ouvindo aqui os jovens que vieram lá de Jaboatão e vamos louvar ao Senhor. Você que está em casa, não fique apenas assistindo aí. Aproveite esse momento para fazer um momento de adoração a Deus também aí dentro de casa, amém? Vamos louvar? Admirando o céu, tentando te imaginar, vendo a beleza de sua criação. Deus me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Você deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Mas eu só sei que o meu desejo é
é te ver, mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Pela fé, né? Pela fé. Muito bem. Glória a Deus. Como é bom estarmos aqui na presença do Senhor. E voltando aqui à nossa conversa, pastor, irmão Gabriel, a razão, ela é autossuficiente? É possível o ser humano viver sem fé, apenas com a razão? Há pessoas que acham que sim, né? Tanto é que nós temos no nosso mundo, né, uma grande quantidade de pessoas que desprezaram a religiosidade, né, a fé. Mas eu, pessoalmente, acho que não. A minha ideia, né? Acho que não, porque o homem foi criado por Deus com uma sede de Deus, né? Ainda que ele não admita isso, ainda que ele não queira aceitar isso, mas o homem será sempre incompleto sem a presença de Deus, sem a fé, sem o fator fé na vida dele, né? Tanto é que quando alguns, né, céticos, Deus faz alguma coisa na vida dele, ele se converte, ele se torna um sedento, né, das coisas de Deus, porque completa o ser humano, né? Eu acho que hoje parece que há uma evolução nisso aí, né? Surgiu agora, há um tempo atrás, um trabalho, né? Eu acho que o irmão Gabriel deve conhecer, né? Uma teoria, né, chamada design inteligente. Surgiu na América, inclusive está sendo ensinado dentro das escolas americanas, que é ensinar que Deus é o Deus que criou a ciência, vamos dizer assim, criou as leis da ciência, e que tudo que está aí, como disse o apóstolo, declara a grandeza do Criador. O homem olha para a criação e vê o Criador, para que ele seja inexcusável, né? Então, uma das teorias cresceu dentro do âmbito científico. Pessoas de renome, estavam conversando sobre um palestrante que participou de uma aula de um prêmio Nobel de ciência e que é crente. Então, ele é altamente preparado. Eu acho que Gabriel é melhor falar, né, sobre... Foi o professor Bill Phillips, né? Ele ganhou o prêmio Nobel em 97, né? E ele é uma pessoa crente, já defendeu a fé dele várias vezes. Glória a Deus. E sobre isso que o pastor falou, não é? Tem duas fés, né? Tem a fé salvífica, que é essa que ela falou, e também você tem que entender que também a fé, ela é você acreditar em alguma coisa, não é? Então, até mesmo o ateísmo, ele é um sistema de crença, não é? Então, existem coisas que, por exemplo, a ciência ainda não consegue explicar, talvez não consiga, mas mesmo que viesse a explicar, hoje não se tem uma explicação, e você ainda dá crédito a certas coisas. Logo que é uma coisa que, por exemplo, um apologista muito famoso, né, o John Knox, fala que o Richard Dawkins, ele não entende, por exemplo, que o ateísmo, que ele tanto defende, também é um sistema de crenças, né? Então, no fim, mesmo que ele diga que nós cremos ou nós temos fé baseado numa necessidade de explicação, como se fosse um Deus de lacunas, não é? Que se eu não tenho uma explicação, eu preciso de fé. Mas e se fosse assim, isso também seria verdade para o ateísmo, né? Sim. Então, isso faz parte da necessidade do homem também, né? Pois é. Se algo não existe, você não precisa negar. Então, se não existe, então por que eu vou negar que aquilo existe, se não existe? Olha aí. Então, só o fato da existência do ateísmo é uma denúncia de que existe Deus. Porque eu só posso negar aquilo que existe, eu não posso negar o que não existe. Glória a Deus. Entende? Pastor, nós vamos precisar ir a um rápido intervalo, e você que está aí participando em casa, está gostando da conversa, do assunto, aproveite e envie aí, né, para os seus amigos e familiares, amém? A gente daqui a pouco vamos voltar e a gente vai para o intervalo aqui louvando ao Senhor. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que
Glória a Deus! Creia! O céu ainda fala. Muito bem, o Espaço Jovem está de volta. Não esqueça de compartilhar o nosso programa. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube, o IADPE Live e também o Rede Brasil Oficial. Você sabia que também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcast e também o Spotify. Estamos conversando sobre o tema Crer é também pensar. E hoje estamos com o pastor Valdemir Farias e também o jovem Gabriel Borba, lá do Templo Central. E voltando aqui para a nossa conversa, pastor, o jovem Gabriel, ele chegou a falar e falou muito bem, né? Glória a Deus por isso, no bloco anterior, sobre a Bíblia incentiva o uso da razão. A gente poderia reforçar isso aqui? Claro, o Evangelho em si, ele exige uma racionalidade. O próprio apóstolo disse que nosso culto tem que ser racional, apresentar a Deus um culto racional, com entendimento, né? Então, as verdades do Evangelho, ainda que podem ser acessíveis àquelas pessoas de menos compreensão, porque o Evangelho foi feito para alcançar qualquer pessoa, desde o mais preparado até aquele mais indouto, né? Mas o Evangelho em si, na sua conjuntura, ele exige racionalidade, né? As doutrinas apostólicas da salvação, da justificação, da regeneração, a obra salvífica de Cristo, revelada no Antigo Testamento em forma de sombras e figuras e concretizada nos Evangelhos e efetivada na igreja, Aleluia, exige que haja uma racionalidade, né? Agora, essa racionalidade para o entendimento do Evangelho também é produto do próprio Deus agindo em nós, porque ninguém pode ter acesso e compreensão às coisas celestiais se o Espírito de Deus não revelar, né? O próprio, a Bíblia diz que quem conhece as coisas do Espírito do homem, senão do coração do homem, das profundezas do homem, senão o Espírito do homem. Assim também ninguém pode prescrutar as profundezas de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Então, é o Espírito Santo que revela, mas que exige sim. A nossa fé também é, nesse sentido que eu estou falando, que eu já falei no início, né, que essa palavra razão, ela se desdobra de vários aspectos, mas na nossa fé, a razão da nossa fé, ela é racional. Nós cremos de forma racional e essa razão é dada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Muito bem. Nós temos percebido, pastor, irmão Gabriel também, que muitos materialistas, né, hoje em dia dizem que à medida que a ciência ela avance, não haverá mais necessidade de fé, pois vai se descobrir tudo. E isso procede? Não procede, porque à medida que a ciência avança e que vai fazendo os seus descobrimentos, mais a palavra de Deus ela é, vamos dizer assim, confirmada, né? Porque as leis que estão estabelecidas na natureza foram criadas pelo próprio Deus. Então, no momento em que a ciência comprova, experimenta e prova a existência de determinado fator na natureza, ela está simplesmente indo ao encontro do autor da criação, do próprio Deus. Então, acho que muito pelo contrário. Quanto mais a ciência avançar no sentido de comprovação da razão da existência da natureza, mais Deus vai ser glorificado, porque, como eu falei a princípio, a natureza expressa a grandeza do seu Criador. Glória a Deus. Duas coisas, né? Uma é essa que o pastor falou, né? Que essa pergunta algumas pessoas fazem por falta de entendimento de Deus, né? O Deus de lacunas, é aquele Deus que parece que só aparece quando não há uma explicação. Mas quando Deus criou tudo, você consegue conciliar as duas coisas, né? Mas uma outra questão é que, primeiro eu queria dizer, né? Se me permitir, né? Proteger o meu emprego, né? Que, apesar da ciência, ela muitas pessoas às vezes também enxergam do nosso lado, né? Como uma inimiga, né?
Mas a ciência também está a serviço da sociedade, né? Ela traz muitos benefícios, Isso. como uma maior expectativa de vida, não é? Você vê o avanço na medicina, com a descoberta do DNA, você pode tratar doenças que eram incuráveis. Você vê como a ciência foi importante durante a pandemia. Já imaginou a gente passar por tudo aquilo sem vacina, sem nenhuma perspectiva, tentando só com a nossa própria imunidade? Então, a ciência ela traz muitas contribuições para a sociedade, né? E ela é fundamental para uma vida sustentável daqui para frente, né? Mas ela tem seus limites, né? Respondendo a pergunta, vai explicar tudo? A ciência ela também tem seus limites. Do mesmo jeito que ela traz muitas contribuições, eu também não acredito que ela responda todas as questões da humanidade, já que é bastante complexo. Um exemplo, por exemplo, a ciência ela não consegue, por exemplo, explicar questões de moralidade. Ciência em si, né, vamos pegar uma definição mais direta, é tudo aquilo que você possa testar, de forma testável, reprodutível e formular em termos de leis e teorias. Mas como é que você faz isso para questões morais e éticas, né? Como é que você diz que torturar uma criança é errado do ponto de vista científico? Como é que você diz que, por exemplo, a ciência praticada pelos nazistas no campo de concentração era pior do que a praticada pelos americanos, por exemplo, né? Ou a ciência também não é capaz de explicar, por exemplo, questões de propósito, como eu falei, né? Por que estamos aqui? Você pode explicar, mesmo que o modelo padrão venha a conseguir explicar como o universo foi feito e como o universo veio a se expandir e tudo, isso não explica como ele veio à existência, não é? Então, existem limites também para a escala da ciência, até onde ela pode chegar, não é? Muito bem. E falando aí de ciência, fé, existem descobertas, pastor, científicas que apontam para a confiabilidade da Bíblia? Eu disse a princípio também que a Bíblia não é um livro de ciência, no sentido assim, de que ela não se prestou a querer ser um manual enciclopédia. Da física, exato, da química, né? Agora, é inegável de que se o Deus que criou tudo, na sua palavra esteja a presença desse fator criativo de Deus, né? Então, eu digo, por exemplo, eu cito alguns exemplos, né? O livro de Jó, por exemplo, é um livro que está repleto de declarações de coisas que foram descobertas na Idade Moderna. Então, por exemplo, você lê o livro do Gênesis, o versículo 16 do Gênesis, tem um versículo muito simples, a gente lê e não se atém à profundidade daquele texto. Porque diz assim, criou Deus os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Isso aqui é uma declaração científica sem precedentes. Por quê? Porque você olhando da Terra como um observador, o Sol e a Lua são do mesmo tamanho. Porque se não fosse assim, você não teria, por exemplo, o fenômeno do eclipse. Porque para que haja o eclipse, o arco, o círculo tem que ser do mesmo tamanho para que haja cobertura daquele outro corpo que está atrás. Então, olhando daqui da Terra, você vai ver que é do mesmo tamanho. Então, para um escritor fazer uma declaração dessa, ele teria que estar fora da Terra. Para dizer, fez Deus o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Então, isso aqui é uma declaração que não tem explicação, vamos dizer assim, para alguém parar e dizer assim, como foi que ele escreveu isso? Como é que ele sabia disso? Entende? Como é que ele mediu, né? Como é que ele sabia que o Sol era maior que a Lua? Porque olhando, tudo do mesmo tamanho. Entendeu? Isso aqui é com a invenção do telescópio, do telescópio, né, precário, aí começou-se os estudos, né? E essas novas, esse conceito que a gente tem hoje como comum, eles são recentes. Né? Aquele povo antigo, para o tempo em que o Gênesis foi escrito, não há nenhuma referência, nenhuma menção, né, nesse sentido, de tamanho, né? Talvez de brilho, o Sol brilha mais do que a Lua. Mas dizer, categoricamente, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, é uma revelação direta do Criador.
de quem fez, né? E nós temos assim outros e outros exemplos, né? Em um tempo em que o misticismo, por exemplo, considerava, né, a terra como um produto dos deuses, né? Os gregos, por exemplo, eles atribuíam ao deus Atlas, né? Que até hoje a gente usa a palavra Atlas, né? Para mapas, né, e tal, né? Então eles atribuíam que existia um deus chamado Atlas que colocava a terra nos ombros e sustentava a terra, né? Os hindus, os persas acreditavam que tinha um elefante que segurava com a tromba a terra. Mas Jó vai declarar e dizer que a terra está suspensa sobre o nada. 26 de Jó. Estende o norte e sustém a terra sobre o nada. Então, isso é uma declaração científica dos nossos dias, do nosso tempo moderno, não é? E nós sabemos que a terra gira em torno do Sol e por forças gravitacionais que não está presa a nada, não está sustentada por nada. Então, o que é que eu digo? A ciência comprovou a Bíblia? Não, a Bíblia já dizia antes da ciência. A Bíblia já era científica antes que a ciência pudesse comprovar e criar a teoria, né? Um dos cientistas, por exemplo, que afirmou, né, que a Terra ela era redonda. O que é que ele fez? Ele colocou uma hastezinha lá na Europa, né, viajou quilômetros e colocou uma hastezinha no Egito. E ao meio-dia, no mesmo momento, ele marcou o tamanho da sombra. A sombra lá na Europa era menor e a sombra no Egito era maior. E isso comprovava que havia uma inclinação, veja. Olha aí. Né? Mas a Bíblia diz, Deus já declarava que a terra era redonda, né? O Senhor se assenta e os seus pés estão sobre o globo da terra. Então, você vai lendo o livro de Jó, fala das correntes das águas, né? Fala que Deus sustenta as nuvens com pesadas águas e elas não se rompem. Então já se sabe que existe mais de 340 trilhões de litros de água pendurados lá em cima nas nuvens, né? A ciência calcula mais ou menos isso aí, 415 trilhões de metros cúbicos de água nas nuvens. Mas Jó já dizia isso, que o Senhor sustenta sobre as nuvens pesadas águas que não as rompem. Então, assim, e outras, né? Uma declaração, por exemplo, no livro do Apocalipse, que nós sabemos que o universo, nesse exato momento, ele está em movimento, ele está em ação. O berço estelar continua funcionando hoje, tem estrela nascendo hoje. Olha aí. Explosões acontecendo, né? E a ciência sabe disso. Então, um dos teóricos diz assim, olha, Deus não criou o universo, porque o universo ainda está sendo criado. É uma das refutações, vamos dizer assim, né? O universo continua em processo de criação, entendeu? Mas se você ler no livro do Apocalipse, no capítulo 4, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aleluia. Ele podia dizer assim, por tua vontade foram criadas, mas no Apocalipse diz assim, são presente e foram criadas. Então no Apocalipse está dizendo que nesse exato momento Deus continua um processo criativo celestial e é Deus, o Senhor, que está fazendo. Glória a Deus. A Bíblia é terrível, né? Sem desmerecer, claro, a ciência. Não, a ciência é de Deus. A ciência. O que gera o conflito na verdade, alguns, né, como já falei, tem até um grupo muito grande hoje de ciência, um prêmio Nobel da Paz, como ele citou, de ciências, que defende a sua fé. Então, não é a ciência em si, o fator ciência, né? Mas o filosófico, né? O teórico, muitas vezes, né? Que conflita, né, com essa realidade de que existe o Deus criador do universo, né? Que criou todas as coisas, né? E ele continua criando, como diz aqui, né? Glória a Deus. Daqui a pouco o irmão Gabriel também vai estar falando, mas nesse momento a gente vai aproveitar para chamar agora o quadro Você no Espaço Jovem. Vamos assistir juntos. Leva minha vida mais além do que eu possa
Senhor, quem quis ser meu amigo primeiro. Detalhe por detalhe, Jesus te vê no teu lar, no teu falar, no teu proceder. Ele vê teu coração e escuta a oração. Amém! Queremos agradecer a todos, né, que estão participando aí. Se você ainda não participou, envie aí o seu vídeo de 1 minutinho louvando ao Senhor. Convide os amigos, vai ser de bênção. E voltando aqui para a nossa conversa, Pastor Farias, irmão Gabriel, o senhor chegou a falar aí do problema, né, pastor, que são a questão das teorias, das filosofias, e ainda caminhando por aí. O que a Bíblia quer dizer quando alerta sobre as vãs filosofias? Seria isso aí ou é outra coisa? Não, é exatamente isso, né? Existe muita especulação também científica. Na verdade, a ciência ela é uma matéria exata, vamos dizer assim, né? Quando você fala de ciência, você está falando de coisas comprováveis, né? De coisas... E existem outras coisas que estão no campo da teoria, que estão no campo ainda que requer, aponta para isso, há indícios disso, mas, por exemplo, você tem ainda hoje a teoria da evolução. Ela nunca saiu desse status. Isso. Ela continua sendo teoria. Ainda que se tenta montar um esqueleto, um arcabouço, mas não há como fechar esse tema. Então, é uma teoria, né? E é uma teoria que vai completamente de encontro ao Deus Criador. A teoria da criação, ela é completamente oposta, né? Na teoria da evolução é tudo espontâneo, é tudo natural, é tudo, né? Não há a presença de uma mente criadora que estabeleceu as espécies, que criou cada ser. Não há essa presença. Então, mas não deixa de ser uma teoria. É uma teoria. Então, até que ponto a gente vai conflitar com uma teoria? Uma teoria significa dizer que existem 2, 3, 4, 5, 6, como é o caso que eu citei agora há pouco, da teoria do design inteligente, que também tem suas razões. Quando começa a se esboçar, quem nunca leu, nunca teve contato, procure pesquisar, tem muito material aí. Teoria do design inteligente. A própria criação demonstra que há um padrão criativo, alguém que pensou aquilo, certo? A batata da perna não está aqui atrás por acaso. Ela não está na frente porque eu posso ver o que está na minha frente, mas ela está aqui atrás porque é o amortecedor, né? O para-choque, né? Para me proteger. Então, cada função do nosso corpo, cada membro, cada órgão funcionando, certo? Outra coisa também que a gente precisa chamar a atenção, né? É que, como se trata de teoria, ela está constantemente... Você escuta uma teoria que tem mais de 30, 40 anos... Se atualizando, né? Exato. Então você vai escutar os teóricos do primeiro momento, é uma visão. Os teóricos do meio do caminho, outra visão. Os teóricos lá do final, agora mais moderno, já tem outro ajuste, né? Então, se dizia que a teoria da evolução ela era sequencial. Então, esse evoluiu para esse, numa sequência, né? Aí achou esse aqui atrás. Então, como é que esse pode estar aqui atrás se ele para chegar nele tem que passar por tudo isso aqui? Aí disse, não, então a teoria não é sequencial, ela é paralela. Aí já mudou. E aí por diante. Então, há não deixa de ser teoria. Teoria. O que a gente questiona, né, muitas vezes os líderes religiosos, os estudiosos, é que deveria se ensinar teoria da evolução, teoria da criação, teoria do design inteligente e algumas outras, e deixar que todo mundo analisasse
os pontos. Agora, ensinar uma teoria como sendo a verdade, e é o que se faz, a única verdade, inquestionável, né? Eu estudei numa faculdade aqui, né, num curso de psicologia, e a aula foi em cima disso, né? E quando estava perto de terminar, eu simplesmente argumentei com o professor. Eu disse, professor, é uma teoria, pronto, bastou isso para acabar a aula. Porque é uma teoria. Ora, teoria é uma coisa que está em processo, né? Ainda requer uma comprovação, né? E o professor ficou bravo, pastor? E acabou a aula. Acabou a aula, porque depois ele estava ensinando como se fosse uma verdade, né? Existem pontos, hoje a gente tem, por exemplo, os fósseis modernos. São seres que são encontrados hoje que eram tidos como fósseis pré-históricos, peixes. Olha aí. Entende? Esse peixe aqui é da era mesozoica, aí o pescador está pescando, achou o peixe. Então, fósseis modernos. Então, é uma série de coisas, né? Que leva a questionar, entende? Muito bem. O pastor está passando muito rápido. O irmão Gabriel está ali também com um esboço ali, passou o mês se preparando. Mas a gente vai a um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho para continuar com esse assunto que é maravilhoso, amém? Então compartilha aí com todo mundo. Daqui a pouco a gente volta e a gente sai cantando um corinho. Sua fidelidade tão profunda e tão real em minha vida e caminhar, me basta sua fidelidade, sua fidelidade profunda e tão real em minha vida e caminhar, me basta sua fidelidade. Eu acredito que eu não vou naufragar, só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Glória a Deus, e o Espaço Jovem está de volta. Não esqueça de compartilhar o nosso programa. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube, o IEADPE Live e também o Rede Brasil Oficial. Compartilhe aí com os amigos da escola, da faculdade, né? Principalmente o tema de hoje. Estamos conversando sobre crer é também pensar. E hoje estamos aqui com o pastor Valdemir Farias e também o jovem Gabriel, lá do Templo Central. E continuando aqui o assunto, pastor e também irmão Gabriel, o nosso irmão Ezequiel tem uma pergunta, pode fazer a pergunta. Pode ser eu. Amém. Falando no outro bloco anterior sobre a evolução, eu tenho uma dúvida a respeito se a Bíblia ela comenta algo sobre alguma teoria que existe da evolução dentro da Bíblia. Se existe alguma compatibilidade, né? Seria, né? Isso. Olha, a teoria da evolução, como ela é apresentada, não, ela é conflitante com a palavra de Deus, né? Porque ela exclui a presença de um Criador. Isso. Né? A teoria da evolução parte do princípio de um processo natural, espontâneo e casual, né? Então, algo que aconteceu por acaso é um processo químico e que se as condições se repetirem em qualquer parte do planeta ou do universo, vai acontecer a mesma coisa novamente. Então isso exclui a figura de um Deus criador que estruturou o sistema. Nós não temos somente vida na Terra, nós temos ecossistemas que se complementam um ao outro, né?
Então, eles tomaram, a partir daí, primeiro excluíram Deus, depois se apropriaram de algumas características da própria natureza para justificar a evolução. O que a gente chama de processo adaptativo, que toda criatura possui. Um exemplo, né? O nosso planeta ele tem uma faixa central que é a faixa mais quente, né? O Equador, né? Tudo aqui é mais quente. E os polos são mais frios. Isso. Então você vê, os povos que habitam nessa faixa central, eles possuem a pele mais escura. Está dentro da África, tá os países, a pele mais escura. E os povos que habitam os extremos têm a pele mais clara. Isso é evolução? Não, isso é adaptação. Então, a temperatura maior exige mais melanina para proteger a pele. A temperatura menor exige menos. Então, nós não somos diferentes em nada dos habitantes da África. Os europeus não são diferentes dos índios. Nós somos a mesma espécie mesmo. Agora, Deus capacitou os indivíduos para adaptar-se a situações extremas. Então, alguns teóricos da evolução se apropriaram dessa capacidade que Deus colocou nos indivíduos de se adaptar e chamaram de processo evolutivo, entende? Mas, de forma geral, a teoria é conflitante com a Escritura. Muito bem. E também o jovem Lucas, né? Lucas Benaia, pode fazer a pergunta. Pastor, eu queria saber, o senhor falou em outro bloco anterior que a fé, ela muitas das vezes conflita a nossa razão. Eu queria saber se teria algum exemplo ou alguma forma da fé, ela está interligada com a razão humana. São duas naturezas diferentes, né? A natureza da fé e a natureza da razão, né? Então, razão, diga-se aqui, né? Processo científico, teorias científicas ou o próprio raciocínio humano, né? Então, existem coisas no âmbito da fé que vai ultrapassar o limite da razão e que a razão não vai ter como explicar, né? Enquanto que a fé aceita, crê e acredita. Então, só há conciliação até o ponto em que a razão está dentro do limite da fé, vamos dizer assim, né? Eu citei aqui há pouco a gente conversando, né? Falei sobre Jesus disse assim: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, ele mostrou duas coisas, uma material e uma espiritual, que são inexplicáveis. Então, a razão não tem como explicar o mover do vento, porque o vento agora soprou para cá e soprou para lá. Não tem como explicar cientificamente. Assim também é o processo de regeneração do ser humano no quesito do Evangelho, que é a fé que produz. Então, existem coisas que nós só vamos ter resposta na eternidade, que a razão não vai explicar, né? Que a fé não vai explicar. Muito bem. E, pastor, ainda dentro do assunto, né? E o irmão Gabriel também, eu acho que pode ajudar nessa área aí, eu acho, pela experiência atual aí dentro da faculdade. Como o cristão pode encarar, né, questões onde existe uma aparente contradição entre a Bíblia e a razão? Como lidar com isso? Como já vem falado tempo, né? Se você acredita que o universo foi criado por Deus, que a Bíblia é a verdade, então existem três coisas que podem acontecer, não é? Uma, a sua interpretação, que a Bíblia ela precisa também ser interpretada, não é? Então, uma interpretação pode estar errada ou a teoria científica está errada, ou as duas coisas. Um exemplo para poder ilustrar. Por exemplo, hoje eu acredito que ninguém tem problema em acreditar que a Terra gira em torno do Sol, né? Mas durante muito tempo houve um problema que as pessoas, inclusive os reformadores, por exemplo, se baseavam em Josué, dizendo que Josué mandou que a Lua e o Sol parassem, não a Terra. Então, se mandou que a Lua e o Sol parassem, é porque a Terra está parada e o Sol e a Lua estão girando. Só que isso não significa que a Bíblia estava errada. Significa que a interpretação que você estava dando para aquele texto, a hermenêutica, a exegese que você estava aplicando, estava equivocada, não é? O caso contrário também, por exemplo, é que a Bíblia sempre afirmou que o universo tem um início. Como o pastor a gente já citou algumas vezes, o universo está em expansão, não é? Mas é engraçado que isso é uma ideia que só foi comprovada
no século XX. Antes disso, a ideia é que o universo sempre existiu. Ele sempre esteve lá. E que, com as equações de Einstein, com a descoberta de Hubble, né, foi visto que, de fato, o universo está se expandindo. E aí tiveram que revisar essa questão e perceberam que estava errado. Mas a Bíblia já afirmava isso em Gênesis 1:3, que o universo teve um princípio. Se ele está se expandindo é porque um dia ele foi uma coisa só, ele estava num único ponto, então uma singularidade. Então, nesse é o caso contrário, né? O caso onde a interpretação científica estava errada e aquela pessoa ser revisada. Essa é a forma de você conseguir harmonizar as duas coisas, de você sempre crer na infalibilidade das escrituras, na inerrância das escrituras, e você manter também a visão científica, né? Que elas têm que se harmonizar, já que Deus criou a natureza. Então, em algum momento essas duas coisas têm que se harmonizar, não é isso? A ciência, as leis da ciência, né, são de Deus, na verdade, não são da ciência, né? Isso. A gente usa esse termo assim, a lei da ciência. Não é a lei da ciência, é a lei de Deus, né? Porque foi Deus que criou as leis. Agora a ciência comprova, né? Isso. Ela faz experimentos e ela vai comprovar que aquelas leis existem. Mas, na verdade, a lei é de Deus, foi Deus quem criou, né? Jó disse assim, quem colocou limites no mar para que se quebre na praia, né? Então, Deus colocou cadeados e limites na força da água para ela morrer na praia. Então, foi Deus quem colocou, né? Muito bem, glória a Deus. E ainda, pastor, como a razão ela pode nos ajudar na compreensão das Escrituras Sagradas? Aí é outro ponto maravilhoso, né? O apóstolo Paulo diz que as coisas que foram criadas para expressar o Criador, para que o homem pudesse olhar e glorificar ao Deus Criador de todas as coisas, né? Então, a razão deveria ser o instrumento, né, para evidenciar a grandeza de Deus. Glória a Deus. Né? Esse é o ponto, né? Então, quanto mais o homem buscasse conhecimento, né, das coisas que estão à sua volta, mais ele deveria declarar que existe o Criador, que o Criador criou todas as coisas. Porque para isso, tudo está aí, para mostrar, apresentar o Criador. Glória a Deus. Então, a razão, ela não é uma inimiga da fé, nem é uma inimiga do crente, nem é uma inimiga de Deus. Não. Quanto mais a gente busca o conhecimento, né, nós temos grandes ícones da ciência e que foram homens que temeram a Deus, né? Homens que serviram a Deus, inclusive, no século passado, né? Fizeram grandes descobertas, né? Isaac Newton, por exemplo, né? Um grande gênio, pouco se fala dele, mas ele é um dos maiores gênios de toda a história da ciência. E era um homem crente, confessava a grandeza e a existência de Deus. Então, eu não acho que a busca do conhecimento e da razão leve o homem a perder a fé em Deus. Não, pelo contrário, né? Ele vai levar a crescer no conhecimento, vai fazer com que ele cresça também na glorificação ao Deus que criou todas as coisas. Que ele vai descobrir o dedo de Deus ali. Glória a Deus. Muito bem. E a gente vai continuar, pastor, mas vamos ouvir os jovens louvar ao Senhor mais uma vez. Os jovens ali de Jaboatão. Você pode estar louvando a Deus juntamente conosco nesse momento. Aqui, movendo entre nós, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei.
adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, tu és Jesus. Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Ele é a resposta, Ele é Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Ele não para, Meu Deus não. não para, Ele não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Ele não para, Meu Deus não não. para. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Glória a Deus, nosso Deus é grande, nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é um Deus de milagres. Muito bem, e voltando aqui na nossa conversa, pastor, queríamos perguntar por que a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica? O que a Bíblia quer dizer com isso? Porque há umas interpretações aí, né? É uma pergunta boa, né? A gente estava até conversando com o Gabriel. Porque, na verdade, esse texto aí não tem a ver com a razão. Olha aí. Entende? Se você ler o contexto desse texto aí, Paulo está se referindo de forma alegórica no versículo 6, né? Aí é o versículo 7. Mas no versículo 6, Paulo está se usando o termo letra para se referir ao código da morte.
que era o quê? A lei de Moisés foi escrita em tábuas de pedra, né, com letras, ele diz, né? Aí ele está se referindo a isso. E a graça, falando da vivificação pela graça. Então, o que é a lei ali? A letra ali é a letra das tábuas de Moisés, que apontava o pecado do homem, mas não propiciava a santificação, a vivificação do homem. Então, Paulo faz uma analogia ali. A letra, a lei, mata, né? Ou seja, os princípios do código da morte. Mas a graça vivifica. É nesse sentido, entende? Porque há muitas interpretações, né? E de vez em quando a gente escuta alguém usando esse versículo de forma errada, dizendo, olha, não é bom nem estudar muito, porque não é nesse vai sentido, estudar não. muito e vai terminar. Não é nesse sentido. É uma alegoria, na verdade, que o apóstolo Paulo está fazendo, e está se referindo ao código, no código que eu chamo de código da morte, que ele fala disso, ele usa esse termo, né? Se referindo aos princípios da lei, que apontava o pecado, mas não vivificava. Então a graça veio para vivificar. Então ele diz que a letra mata, ou seja, não tem nada a ver com estudar. Não tem nada a ver com estudo, com raciocínio, com razão, com ser professor, estudar matemática, física, engenharia. Não tem nada a ver com isso. Ele está falando ali sobre os mistérios da graça, né? E aí ele usa esse termo, essa expressão, a letra. Não sou eu que estou interpretando isso, não. Ele diz no versículo seguinte que a letra é a letra das tábuas da lei, que foram escritas lá. Entende? É possível você se justificar obedecendo somente a lei. É possível você alcançar a salvação, enquanto o Espírito, que é o ministério dele, né, ele concede essa salvação pela graça, né? Exatamente. É? Então, cuidado aí, né, para não usar esse versículo de forma errada, até para tentar maquiar uma preguiça de estudar, isso, querendo usar a Bíblia, né? Às vezes cuidado. Até se utiliza desse termo aí para trazer um termo pejorativo à teologia, né? Ao estudo da teologia, né? E não tem nada a ver com isso. Muito bem. Pastor, e já caminhando aqui, né, para os nossos últimos minutos, como usar a razão, então, para glorificar a Deus? Como jovem, apesar que aqui no Espaço Jovem tem jovem de 102 anos que assiste o programa, viu? Jovem de 90, de 80. Como todos esses jovens, seja qual for a idade, pode usar a razão para glorificar a Deus. Olha, eu acho que Deus entregou a nós uma capacidade, né, de raciocínio, uma capacidade intelectual, né, que deve ser explorada. Todos nós temos essa capacidade. Esse negócio de dizer que um tem mais do que o outro e um não é genético, não. Deus entregou a todos nós a capacidade. Agora, isso requer dedicação, requer esforço, às vezes oportunidade que alguém não teve. Isso. E uma série de fatores. Mas todos nós temos essa capacidade intelectual, né? Então, se Deus nos entregou essa capacidade intelectual de raciocinar, de pensar, de questionar, de descobrir, certo? O propósito de Deus ter nos entregue isso é para que nós possamos conhecê-lo com muito mais profundidade, com muito mais aprimoramento. O apóstolo diz que tudo que nós sabemos de Deus é apenas as orlas dos seus vestidos. Então imagine quanto ainda é possível, né? Agora, a gente é preguiçoso para ler, para estudar, né? E os jovens começaram a rir aqui, pastor, não sei se... Eu estou dizendo nós, né? Eu estou me incluindo, né? Para pegar a lição da escola dominical na hora de ir para a escola. Isso. A gente não dedica parte do nosso tempo ao estudo da palavra, ao raciocinar, a aprofundar. Aí, quando alguém vem com alguma coisa assim, uma explicação, um conteúdo, aí fica dizendo assim, meu Deus, esse homem é um super... Não, é a capacidade intelectual que Deus entregou a nós, a razão para glorificar o nome dele, para que a gente possa conhecer mais dele, conhecer mais das coisas dele. Agora, para isso, precisa ser colocado em uso, em prática, né? Eu não sei se Gabriel concorda comigo. Ele é um físico, é uma pessoa que tem uma preparação intelectual, mas é um crente servo de Deus. É possível, Gabriel, glorificar a Deus
Essa é uma das coisas que exatamente o pastor estava falando, a gente tinha comentado um pouco, né? Que às vezes eu vejo alguns irmãos que são crentes e que têm estudo, que se dedicam às coisas da sua profissão, né? Fazem mestrado, fazem doutorado, mas não gastam quase tempo nenhum estudando a Bíblia. O esforço que ele tem para as disciplinas, né? Porque a vida espiritual ela também precisa ser disciplinada, né? Paulo o tempo inteiro compara a gente como um soldado, né? Combati o bom combate, ele sofre comigo as aflições de Cristo, né? Ele fala sobre comparar a si mesmo como um atleta. Tudo isso fala das disciplinas, né? Então, para a gente aprender a Bíblia e poder aplicar isso nas nossas vidas, da mesma forma que você se dedica para poder o seu estudo, para a sua atividade secular, você também tem que usar esse mesmo tipo de esforço para as coisas de Deus, para estudar a Bíblia, para a sua edificação e a edificação das pessoas que estão ao seu redor, não é? Isso. E você mostrar que você pode estar em certos lugares e ainda assim mantendo a sua fé, né? E sempre se lembrando de uma coisa, acho que isso é uma coisa importante, né? Nunca, jamais usar o conhecimento ou qualquer outro recurso que Deus te dá para passar por cima de ninguém. Né? Paulo diz assim, ainda que eu tivesse todo o conhecimento e não tivesse amor, nada disso faria sentido, né? O conhecimento incha, mas o amor, não é, ele edifica, Glória a né? Deus. Então acho que esses são 3 pontos importantes para falar. Amém. Glória a Deus. Muito bem, devemos estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Como escreve o apóstolo em 1 Pedro 3:15, foi falado aqui pelo pastor, foi falado também pelo jovem Gabriel, né? E usar a nossa razão faz parte do chamado para viver o Evangelho em tudo o que pensamos, falamos e agimos. No Evangelho de João, Jesus é apresentado como a própria razão, o próprio Logos divino, a partir do qual o mundo foi feito. E o nosso Deus nos capacitou para que possamos usar bem a razão. E não apenas isso, mas Ele também nos comissionou para que a usemos para a glória dEle, não em oposição à nossa fé, mas juntamente com ela. Responder esse chamado é um mandamento divino, portanto, que toda a nossa maneira de pensar glorifique ao nosso Criador e que, apesar de questionamentos e provas, nós possamos viver o Evangelho todos os dias, sabendo que somos embaixadores de Cristo e que Ele nos deixou o Espírito Santo como testemunha de sua verdade. Ele sempre está conosco e nunca nos deixou sós. Amém? Pastor, estamos chegando ao fim, né? Passou muito rápido, eu acho que precisamos da parte 2 aí desse assunto, né? Realmente, porque o assunto é muito vasto. Né? Isso. Mas foi muito bom. O irmão Gabriel ainda tem ali umas 15 páginas em PDF ali, preparada, mas queremos agradecer, pastor, primeiramente ao nosso Deus, né, que através do nosso amado pastor presidente, pastor Ailton, que tem esse cuidado com a mocidade da igreja, tem investido de forma, né, contínua para que os jovens venham a crescer no conhecimento de Deus, e o nosso pastor, né, é um grande incentivador também para que os nossos jovens estejam aí aproveitando as oportunidades, estudando, se preparando para que possam dar como cristãos, né, o seu melhor aí na sociedade e também na igreja. E queremos agradecer ao nosso Deus, ao nosso amado pastor, e agradecer também ao senhor aí por ter tido um tempo aí para estar compartilhando com a gente um pouquinho aí do seu conhecimento, né? Fique à vontade, pastor, também para... Nós estamos à disposição, né? Sempre muito bom estar aqui no Espaço Jovem, contribuindo com a Rede Brasil, com o trabalho que o nosso pastor tem tanto carinho, né? Que é a mocidade da igreja. E eu quero agradecer já o convite, a escala do nosso pastor, e espero poder ter contribuído, né? Com um pouco para esse tema que não é tão simples, né? Mas é necessário, né? É necessário a gente falar nele. Então, Deus abençoe aos ouvintes, aos que estão assistindo através da rede social, dos canais da igreja. Deus abençoe a mocidade da igreja do Senhor. Amém. Gabriel, queremos também agradecer, né, a Deus pela sua presença aqui, né? Eu que agradeço a oportunidade. Na próxima faz um experimento aqui. Fique à vontade também. Sim, muito obrigado, pastor. Eu queria agradecer também a oportunidade, né, do pastor, o presidente, o senhor, a Rede Brasil, né, todos aqueles que fazem parte daqui, que
deram essa oportunidade, né, para a gente estar aqui debatendo esse assunto, não é, que é tão importante, que sempre está na nossa vida, né? Na vida daqueles que são mais jovens, que estão na universidade, e daqueles que já terminaram também, mas que sempre terminam encarando isso, né? Então foi um prazer estar aqui e muito obrigado. Amém. Queremos agradecer também aos jovens que vieram lá do setor 10, né? Jaboatão, que Deus continue abençoando cada um. Agradecer ao pastor Paulo Cristóvão, toda a mocidade lá do setor 10 em Jaboatão. E pastor, eu acho que deveríamos terminar o programa hoje fazendo uma oração por toda essa mocidade que está aí na faculdade, fazendo doutorado, pós-doutorado, não é isso? Física quântica, olha aí. Vamos estar orando por eles para que possam glorificar a Deus, né, através do seu conhecimento, e que o Senhor esteja ajudando cada um nesse momento aí de conhecimento, né, de adquirir conhecimento. É verdade. Então vamos orar ao Senhor, né, para que o Senhor guarde e conserve a fé dos servos de Deus, né? Bendito e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estar neste momento reunidos aqui no Teu nome, tratando deste tema tão maravilhoso e importante, Senhor. Te apresentamos os jovens da igreja, aqueles que já adentraram aos cursos superiores, aqueles que estão se preparando, Senhor, para adentrar as faculdades, aqueles, Senhor, que estão concluindo também, que eles possam adentrar e manter a sua fé, cursar e sair glorificando o Teu nome, Senhor. Não permita que nenhuma seta do maligno, que qualquer tipo de intervenção possa frustrar, Senhor, o entendimento da Tua graça, da Tua glória, da Tua presença na vida de cada um deles. Que o seu lado profissional seja utilizado também para glorificar o Teu nome em meio, Senhor, a uma sociedade que tem desprezado a Tua presença, Senhor, e tem desconsiderado que Tu existes e estás entre nós. Eu te peço, Senhor, guarda debaixo do Teu sangue, livra de todos os males e ajuda os Teus servos a concluírem e a serem vitoriosos nos seus projetos para a glória e engrandecimento do Teu nome. Eu te peço tudo isso no nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a você que ficou com a gente, né, até o final aqui do Espaço Jovem. E se o Senhor permitir, estaremos aqui no próximo Espaço Jovem, no nome de Jesus. E a gente vai terminar cantando um corinho aqui juntamente com os jovens de Jaboatão. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que és outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti.